Galera, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Conforme nós combinamos, estou enviando aqui para vocês então um videozinho, né? Referente aí à aula que nós tivemos na segunda-feira, a revisão aí preparando vocês para a avaliação global que teremos na próxima semana, né? Vou diminuir aqui a imagem e já vamos com o nosso conteúdo, né? Falamos lá a respeito de fração e do todo, né? A relação entre esses dois elementos, né? Fração e o todo. Definições, um aspecto um pouco mais teórico, uma linguagem bem simples. Então o todo ficou definido que é o tudo que temos, né? É o 100% de uma grandeza. Ou seja, é uma grandeza que ainda não foi dividida por ninguém. E a fração, o que é a fração com relação ao todo? A fração é uma parte do todo, é um pedaço. Se esse todo for dividido em vários pedaços, então esses pedaços serão as frações e tem que ter o mesmo tamanho, a mesma medida, tá? Senão deixa de ser, descaracteriza, né? A relação que existe entre ambos, tá bem? Então aqui ficaram definições simples entre fração e todo e as relações entre eles. Simplificação de frações. Então, falamos sobre simplificação de frações, né? Colocamos aqui o exemplo de 20 trigésimos e tínhamos que simplificar essa fração. E simplificar significa dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo fator, pelo mesmo divisor. Tá? Não pode ser por divisores diferentes, essa é a regra. Então, começamos dividindo por 2, por quê? Porque 20 e 30 são números pares. Então, o divisor 2 ele é o divisor, né? É o menor divisor de qualquer número par. Então, dividimos 20 por 2, 30 por 2. Chegamos a essa fração resultante aqui, ó, 10 quinzeavos. Depois não podíamos dividir por 2, porque 10 divide por 2, mas 15 não. Então, o que nós fizemos? Tivemos que descobrir um divisor comum para o 10 e para o 15. Achamos o número 5. Ó. 10 é divisível por 5, 15 também é divisível por 5. E aí chegamos, então, finalmente na fração 2 terços, que não dá para dividir mais por ninguém. Né? Não tem, o 2 e o 3 não possuem divisor comum. Então, o que nós fizemos aqui? Chegamos no 2 terços. 2 terços a gente chama de fração irredutível. Por que nós temos que dividir pelo mesmo número? Tanto o numerador quanto o denominador. É para que a fração irredutível não fique desproporcional à fração inicial. Ou seja, ela tem que ter o mesmo tamanho. Os números são diferentes, né? Eles diminuíram de tamanho. Né? Diminuíram aqui na sua questão quantitativa, pensando no valor absoluto de cada um. Mas a relação entre 2 e 3 é a mesma relação entre o 20 e o 30. Se você dividir 20 por 30, vai dar o mesmo resultado da divisão de 2 por 3. Tá? É isso que importa. Então, simplificar significa dividir os termos da fração pelo mesmo divisor, até chegar na forma que a gente chama de irredutível. Tá bem? Frações equivalentes. Como é que a gente sabe que duas frações são equivalentes ou não? Né? Então temos aqui 4 quintos e 20 e 25 avos, são exemplos. Né? Precisamos descobrir se elas são equivalentes ou não. Então nós temos duas maneiras de descobrirmos. A primeira é, divide 4 por 5 e divide 20 por 25. Faz duas divisões separadas. Se der a mesma resposta, quer dizer que elas são equivalentes. Se der respostas diferentes, quer dizer que elas não são equivalentes. Outra maneira é essa que está aqui do lado direito, né? Pegamos e multiplicamos os números em diagonal, ou seja, o numerador da primeira fração multiplicamos pelo denominador da segunda fração, 4 vezes 25 e deu 100. Depois fazemos o contrário, diagonal agora subindo, né? O denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração. Então nós fazemos a multiplicação, teremos 5 vezes 20 e chegamos aqui no resultado 100. Então o número 100 da primeira multiplicação está correto, e o 100 da segunda multiplicação também está correto. Como deu 100 e 100, né, dois resultados iguais dessas multiplicações que nós fizemos em diagonal, então isso significa que essas duas frações são equivalentes. Se no primeiro caso tivesse dado 100 e no segundo caso tivesse dado um número diferente de 100, ou maior ou menor que 100, então isso significaria que essas duas frações não seriam equivalentes. Então, é muito fácil descobrir se duas frações são equivalentes, tá? Basta seguirmos essa receita.
Relações entre frações e números inteiros, ou pode ser números naturais também, né? Inteiro quer dizer o todo, né? Então, neste caso, nosso desafio aqui é descobrirmos quanto é 5/6 de 30. Né? Que pedaço que é esse aqui? Que número que é esse? Esse 5/6 de 30. Então, nós temos dois jeitos muito simples de descobrirmos. O primeiro jeito é pegarmos o numerador, multiplicamos pelo todo, que é o 30, né? Que é o número inteiro. Pegamos o resultado dessa multiplicação e dividimos por 6, que é o denominador. E aí chegaremos no determinado número. Esse número será o 5/6 de 30. Foi o que fizemos aqui na frente. Ó. Então, o primeiro jeito, 5 vezes 30, 5 vezes 30, né? Deu 150. Pegamos esse 150 e dividimos pelo denominador, que é o 6. E aí teremos 25 como resposta. Segundo jeito, também muito simples. Pegamos o todo, dividimos pelo denominador, pegamos o resultado, multiplicamos pelo numerador. Também dá muito certo. Então, no primeiro caso, a gente sai do 5, vai até o 30, depois vai do 30 para o 6. Esse é o primeiro jeito. O segundo jeito, pegamos o 30, dividimos por 6 e vamos até o 5. Então, é um trajeto circular aqui, né, no sentido horário. Então, temos aqui ó, o 30, que é o todo, dividimos por 6, deu 5. Né? Ó, 30 dividido por 6 dá 5. Pegamos esse 5 e multiplicamos pelo numerador, que por coincidência também é 5, né? 5 vezes 5 deu 25. Então, isso quer dizer que 5/6 de 30 dá exatamente 25. Tá bem? Então, é assim que nós relacionamos uma fração com um número inteiro. Sobre igualdade, falamos sobre igualdade, né? Então, o que temos aqui? Ó, uma letra B somado com 10 tem que dar igual a 15 mais 5, né? Então, o sinal de igual é o que separa as grandezas, né? É o que separa aqui o que nós chamamos de membros. Primeiro membro do lado esquerdo, segundo membro do lado direito. Então, o primeiro membro tem uma letra B, que eu não sei o valor dela. Mas do lado direito, que é o segundo membro, nós temos dois números somando um com o outro. Fica fácil, né? Então, primeiro somamos 15 mais 5, que deu 20. Então, o que isso significa? Que o lado esquerdo, essa soma aqui, ó, B mais 10, tem que dar 20 também. Senão a igualdade não vai existir. Então, a letra B só pode ser 10. Por quê? Porque somente 10 mais 10 vai dar 20. Né? Então, 10 mais 10 deu 20, portanto, 20 é igual a 20. Sendo assim, a letra B, ela obrigatoriamente tem que valer 10. Ela não pode ser nem mais que 10, nem menos que 10. Aí sim, então, a nossa igualdade estará validada e é muito fácil analisar dessa maneira, né? Sistema de horário. Sistema de horário é uma coisa também relativamente simples, nós usamos o tempo todo, né? O tempo é uma grandeza que não para, né? Uma grandeza infinita e ela não para. O tempo não para, né? Então, o que nós temos aqui? Uma adição, ó, entre dois horários diferentes marcados no relógio. Temos lá 12 horas, 24 minutos e 28 segundos, somando com 4 horas, 25 minutos e 20 segundos. Armamos as continhas aqui do jeito tradicional, né, colocando cada grandeza embaixo da sua respectiva, né? E aí somamos. 28 mais 20 deu 48, esses são os segundos. 24 mais 25 deu 49, esses são os minutos. E 12 mais 4 deu 16. Essas são as horas. Não pode esquecer que cada 60 segundos corresponde a 1 minuto, cada 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, o número 60, ele faz parte do sistema horário, tá? Voltaremos nesse assunto futuramente. Resposta, então, né? 16 horas, 49 minutos, 48 segundos, é o que está marcando no relógio agora. Quando nós pegamos o horário inicial, que era meio-dia aqui, né? 24 minutos e 28 segundos, e acrescentamos 4 horas, 25 minutos e 20 segundos a esse horário inicial, o relógio passou a marcar, então, 16 horas, 49 minutos e 48 segundos, ou seja, 16 horas corresponde a 4 horas da tarde, né? Então aqui, na verdade, já são quase 5 horas da tarde, se a gente for imaginar, né? Faltam aqui um pouquinho mais de 10 minutos só para dar aí 5 horas da tarde, tá bem? Conversões de temperatura. Bom, dois exemplos muito simples aqui.
Para convertermos uma temperatura numa outra, né, as unidades de medida, nós precisamos de umas receitas, que nós chamamos de fórmulas. Então as receitas já estão prontas. Ó. Para transformarmos graus Celsius em Kelvin, temos que usar a primeira receita aqui que está de azul. Para transformarmos Kelvin em graus Celsius, temos que utilizarmos aqui a segunda receita, né, que também está aqui de azul. Então foram feitas aqui separadamente. Para transformar 40 graus Celsius na escala Kelvin, temos que usar então K igual a C mais 273, é a fórmula. Basta substituirmos a letra C, que no caso é o Celsius, né, pelo valor numérico dela, né, no caso. Então, o valor numérico da letra C é 40. E o 273 é fixo, né, uma constante de transformação. Então, nós não podemos mudar esse número. Nós podemos apenas somá-lo da linha de baixo aqui com a temperatura que já está indicada para nós. 273 mais 40 corresponde a 313. Isso significa, então, que 40 graus Celsius corresponde a 313 kelvins. Só lembrando que Kelvin não tem a notação de graus, aquela bolinha, né? A bolinha que tem aqui no Celsius, ó. Não tem na escala Kelvin, tá? Kelvin é uma escala diferente. Da mesma forma, agora o que muda é a operação, né? Para transformarmos Kelvin em graus Celsius. Então, em vez de somarmos, a gente vai subtrair agora. Aí as letras trocam de lugar, né? O K passa para dentro, a letra C passa para fora. Então, 280 kelvins corresponde a quantos graus Celsius? Trocamos a letra K pelo número 280, né? Que é 280K. Trocamos aqui na fórmula. E basta subtrairmos agora 273 de 280. Teremos como resposta 7. 280 menos 273 igual a 7. Resposta, então, conclusão. 280 kelvins corresponde a 7 graus Celsius. 7 graus é frio, né? É friozinho aqui para nós. Com relação a esse estudo, a esse número 273, né, que já foi perguntado, professor, por que é 273? É uma escala que é usada, a escala Kelvin, né, em experimentos laboratoriais, científicos, né? Então, só para nós entendermos a relação que existe entre Kelvin, escala Kelvin e graus Celsius. Veja, 0 graus Celsius é frio para nós, bastante frio, né? 0 graus é um ponto quase que de congelamento já, né? Então, 0 graus Celsius corresponde a 273 kelvins. Isso por quê, né? Na ciência existe um tal de zero absoluto, que é o estado onde a molécula ela está praticamente inerte, né? É o estado de congelamento da molécula. Então, o zero absoluto, ele corresponde a 273 graus Celsius negativos, ou seja, abaixo de zero. Imagina o frio que está aqui a 273 graus Celsius, que é a temperatura que nós usamos, né? Todos os dias. Então, é muito frio. E exatamente nesse ponto, 273 negativos, nós temos o zero absoluto, ou seja, a zero agitação das moléculas, tá bem? Tá? Dos átomos. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha aí melhorado, né? Para que vocês melhorado aí as condições para que vocês façam uma boa prova na próxima semana. Tá legal, gente? Então, fica aqui o meu tchau para vocês e até a próxima videoaula.